Graça e paz, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um Calvário Cast. É uma bênção ter vocês conosco e nós estamos aqui gratos a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, no 5º episódio, podermos trazer um assunto que está em relevância, está em alta aqui na nossa igreja. Temos trabalhado nesse mês de novembro o tema de ação de graças, ações de graças. E nós queremos elevar aqui o nosso conhecimento, entender um pouco melhor sobre como podemos ser gratos. Então, nós estamos recebendo 2 convidados que vão ser, com certeza, um instrumento de Deus para ministrarem ao seu coração sobre aquilo que eles têm aprendido do Senhor. Nós desejamos que você seja edificado por essa conversa, mas também queremos que você seja um instrumento de edificação para outras pessoas. Então, envia o link desse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixa aí o seu curtir e, ao longo da nossa conversa, comente também como tem sido para você, suas dúvidas. Enfim, nós queremos ser aqui uma ponte, né? E, bom, vamos começar da forma correta. Valesca e Valdinei, sejam muito bem-vindos. Obrigada por aceitarem o convite. E, Valesca, fala um pouquinho sobre quem é você. Bem, meu nome é Valesca, eu agradeço muito o convite, é uma honra para mim estar aqui. Eu sou membro do Calvário já há uns 40 anos. Eu não tenho a data exata na qual eu fui batizada, essa data acabou se perdendo, mas eu sei que eu amo essa igreja, né? Já me congrego aqui há anos, né? E é um privilégio para mim estar aqui e viver tantos milagres, tanta história, né? Nessa igreja que eu tanto amo. Valdinei, fica à vontade. Então, eu sou Valdinei, casado há 32 anos com a mesma mulher, pai de 2 filhos, o Murilo, que hoje está em São Paulo, a Milena, que está em Belo Horizonte, membro dessa igreja desde 1986, que se deu a minha chegada aqui. E aqui eu construí meus grandes amigos, minha família. Estou tendo o privilégio de estar aqui do lado da Valesca, que é minha irmã, né? Literalmente, eu acho que eu posso dizer isso, né? Alguém que eu tenho uma afinidade e uma cumplicidade longa, né? No ministério, na parceria, no dia a dia, nas alegrias e nas tristezas, enfim, somos muito amigos e é um privilégio, Valesca, dividir a mesa com você para falar de um tema que é tão importante, tão necessário, né, sobre gratidão e como que isso impacta a vida da gente, né? Então, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E é uma bênção para nós podermos aprender com vocês, né, ao longo de todos esses anos. Eu ainda sou jovem aqui, né, recém-chegada, sou a Julie, mas os irmãos já puderam me conhecer através de outros episódios que nós tivemos e, inclusive, quero convidá-los a assistirem os outros episódios que nós também falamos aqui, trouxemos assuntos sobre as crianças no mês passado, sobre missões, enfim, todos assuntos muito importantes e que impactaram a vida de outras pessoas. Já recebemos alguns testemunhos, inclusive, ou seja, essa mesa tem tido um significado importante para quem tem ouvido. Se você estiver com seu coração aberto, eu tenho certeza que você vai ser edificado grandemente através do podcast, através do Spotify e através também aqui do YouTube. Bom, vamos lá, já que nós estamos no mês de ação de graças, né? Nós queremos que vocês começassem falando sobre a importância da gratidão, né, na vida de qualquer pessoa. Nós não somos naturalmente gratos, mas nós precisamos ser, né? Então, qual é a importância disso? Por favor. Há estudos, né, que revelam o quanto que a gratidão interfere em nossas emoções, né, em nosso estado, né, emocional, né? Então, quando nós exercitamos a gratidão, nós somos pessoas mais sadias, mentalmente dizendo. É lógico que, né, mesmo exercendo essa gratidão, podem vir momentos de instabilidade emocional, mas os estudos apontam realmente dessa importância. E a importância também, né, para nós que somos cristãos, né, tem uma passagem em Atos que diz que nele existimos, nos movemos, né, e vivemos, né? Então, assim, de atribuir a Deus, né,
a razão da nossa vida, né? Da nossa existência. E nunca é na nossa força, né? É sempre por causa do Senhor. Por e pelo Senhor, né? Então, eu penso que a gratidão, ela envolve tudo isso. Um coração grato faz toda a diferença. E que coisa boa é você estar perto de alguém, né? Que vive esse estado de gratidão, né? Que tem um coração grato, né? Você é contagiado, né? Sem murmurações, né? Ah, tá tudo ruim, tá assim, né? Então, exercitar essa gratidão faz toda a diferença em nossa vida. Sem sombra de dúvidas. Valdinei. Eu quando eu penso nisso, eu me remeto a um texto da Palavra de Deus, quando o Senhor diz assim, que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. E a gratidão está muito associada a esse texto, sabe? Eu vejo a gratidão como um elemento que divide, que integra e, ao mesmo tempo, explica um pouco esse texto. A ingratidão está diretamente associada à soberba, sabe? O soberbo diz assim, eu não preciso agradecer, eu sou autossuficiente, né? A ingratidão nos leva à autossuficiência e a gratidão nos leva à humildade, a reconhecer que nós não somos autossuficientes, nós precisamos de alguém, né? E então a gratidão, ela nos aproxima, conceitualmente, ela nos traz para perto de quem nos ajuda, de quem nos socorre, de quem nós somos dependentes. Não é difícil a gente perceber a nossa total e completa dependência de Deus, né? Deus nos fez assim, completamente dependentes. Deus não nos fez autossuficientes. E essa autossuficiência, esse é o pecado original. Sim. Vocês vão ser como Deus, né? Não é essa a proposta que o diabo fez lá para Adão e para Eva, era exatamente essa proposta. Quando vocês comerem do fruto, vocês não precisarão de Deus. E esta é uma mensagem diabólica. Nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus. E a gratidão nos faz lembrar dessa dependência total, completa, nos queda, nos dobra, nos faz lembrar dos benefícios. E isso nos faz bem, porque nos traz de volta ao propósito original de Deus, que fôssemos dependentes dele, né? Na verdade, Deus nos fez assim, com um vazio que é do tamanho dele. A gente não se completa, a gente não se acha, é somente nele que a gente encontra razão, propósito, alegria, contentamento. E qualquer ideia, qualquer tentativa de viver uma vida autossuficiente é atentar contra a natureza, contra o propósito de Deus. Então, ser grato é voltar ao projeto original de Deus, né? É você estabelecer de novo essa ligação que um dia foi perdida, né? É você estabelecer com Deus um compromisso de agradecer por aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Essa dependência, porque Deus é assim mesmo, né? Graciosamente, Deus tem nos mantido, renovando a sua misericórdia manhã após manhã, e reconhecer isso satisfaz o coração de Deus e satisfaz o propósito da nossa alma. Então, eu acho que essa importância, ela é primeiramente necessária, porque ela resgata o propósito original de Deus, né? E tem também uma gratidão que é a gratidão que a gente tem que ter em relação às pessoas, né? Que nos mostra que somos dependentes também, né? Nós dos outros. Dos outros, somos dependentes de Deus e somos dependentes dos outros. E reconhecer essa dependência por meio da gratidão é uma virtude extraordinária, né? E isso é curador tanto para quem recebe uma palavra de gratidão, quanto para quem expressa essa palavra de gratidão, né? Então, eu vejo a gratidão como algo assim
extremamente necessário, divino, né? E muito importante na vida de cada um de nós. É uma forma de nós glorificarmos a Deus, né? Porque nós estamos trazendo aquilo que é a centralidade do desejo dele, né? Ele nos fez servos e quando nós nos colocamos nessa posição de servos, nós aprendemos a olhar para os outros como codependentes, né? Exato. Então, nós podemos ser gratos. E apesar dessa importância, nós estamos vendo toda uma geração surgindo cada vez mais ingrata, né? Cada vez mais distante desse coração puro, né? Que foi o que o Senhor planejou. Mas eu queria entender, Valdinei, você trouxe isso também na sua ministração, na última quinta-feira. Por que isso, né? Por que essa ingratidão tem surgido e quais as forças têm trabalhado para minar essa gratidão? Então, é uma resposta que, quando a gente volta para a palavra de Deus, a gente tem um texto em 2 Timóteo, me parece que é o capítulo 3, em que o apóstolo vai listando algumas características dos homens nos últimos dias. E uma das características que ele lista é exatamente que os homens seriam ingratos. Né? Interessante isso, né? Os homens serão ingratos. E essa é uma marca da nossa geração, desse tempo que a gente está vivendo. Os homens são ingratos. É parte dessa ruptura, desse distanciamento que os homens têm tido com Deus. E a gente vê isso muito claramente na sociedade que a gente está vivendo. Né? Primeiro, por esse estabelecimento de autossuficiência. Você se achar suficiente e não precisar de ninguém, eu dou conta, eu faço, eu aconteço, né? E é interessante que a gente assiste essa força, esse vento soprando dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade, né? A gente vive uma sociedade que ela é extremamente meritocrática. Egocêntrica, né? Exato. O que a gente percebe é uma sociedade que valoriza a força do mérito, né? E quando você conquista algo, você faz, né? Você conquistou, você é a força do seu braço, né? É exatamente isso que a gente está assistindo. A gente não vê pessoas se quedando e se dobrando pela graça, voltando o seu olhar para o Senhor e dizendo: eu jamais chegaria neste lugar se não fosse a mão do Senhor. Né? Mas, por causa desta fumaça tóxica, que algumas vezes nós também estamos aspirando, e qual fumaça? A fumaça do mérito. Né? Você tem que chegar ali, né? Você tem que se esforçar, você tem... E aqui eu não estou diminuindo o esforço de ninguém, mas eu estou dizendo que a gente precisa reconhecer quem é que te dá força para conquistar, quem é que te dá talento, que te dá inteligência, que te dá saúde. É o Senhor. É o Senhor quem faz isso. Não vem de nós, é dom de Deus, né? É dom de Deus, né? E, infelizmente, eu acho que uma das primeiras e poderosas forças que tem agido nesse contexto para minar a gratidão e tornar os homens cada vez mais ingratos é exatamente esse senso, essa cultura meritocrática. Né? Eu gosto muito de propaganda, não sei quantos gostam. Né? Por incrível que pareça, eu não sou daqueles que saem quando o intervalo começa. Eu acho, né? Há muito tempo eu curto muito propaganda, tenho vários vídeos de propaganda. Minha filha se formou em publicidade também. E, enfim, acho que um pouco da minha herança. E não tenho formação na área, mas eu gosto de propaganda. E eu me lembro, né? Cheguei a comentar isso com a igreja, de um comercial, sabe, Júlio, que a Ford estrelou já vários anos atrás de um veículo, o Ford Fusion, e esse é um carro assim que foi lançado com muita tecnologia, com muito conforto. Na época era um carro, né, que era o top dos top,
E o que me chama muita atenção é que depois do comercial falar de toda a tecnologia do carro, do conforto, da beleza, etc, 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 o comercial encerrava com uma frase. Sabe qual é? Você fez por merecer. E a sacada dos publicitários foi extraordinária, porque ele tocou no ponto assim mais sensível que a gente tem, que é transformar aquele carro numa demonstração de suficiência de alguém que vai dirigir o carro e vai poder falar para as outras pessoas assim: eu mereço estar nesse carro. Eu conquistei. Eu conquistei esse carro, sabe? É um slogan memorável do ponto de vista publicitário e detestável do ponto de vista bíblico, né? Porque não é a nossa força, nem é o nosso braço. A gente precisa ter muito claramente esse entendimento, né? E às vezes a gente se perde nisso, a gente se glorifica porque a gente compra um belo carro e a gente constrói uma bela casa, a gente conquista um bom emprego e normalmente a gente se deixa levar por essa fumaça, por esse vento. E quando a gente tem a oportunidade de testemunhar, como é que você conquistou isso? Como é que você comprou isso? Como é que você chegou até onde você chegou? Normalmente diz: eu lutei demais, eu batalhei demais, eu suei demais, os meus braços, a minha força, né? Claro que houve esforço, mas houve também a graça de Deus, né? Que faz chover sobre justos e sobre injustos. Isso é belíssimo, né? Isso é de uma grandeza extraordinária, esse Deus que abençoa bons e maus. Não porque merecemos. E não porque merecemos, né? Não porque merecemos. Então, essa sociedade que a gente vive me aponta isso, sabe, Valesca? Eu tenho essa percepção de que cada vez mais o distanciamento de Deus vai criando uma geração ingrata e vai criando uma geração cada vez mais meritocrática. E Deus é absolutamente gracioso. A salvação é pela graça, né? Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é belíssimo isso? Ninguém vai poder chegar no céu, bater no peito e dizer: olha, eu estou aqui porque eu fiz por merecer. Você não fez por merecer. Não há ninguém. Quem somos nós? Não há ninguém que possa dizer que fez por merecer. Então, é muito nítido isso para mim, essa construção. Não sei se a Valesca pode complementar. A maneira como o Valdinei, né, coloca, ela é justamente assim, aquilo que eu havia pensado, principalmente no tocante à autossuficiência. Como que a autossuficiência ela tem imperado, né, nessa geração, né? Os meus filhos, né, eu tenho 3 filhos, um com 33, outro com 20, outro com 32, outro com 25. Os meus 3 filhos, eles cresceram, né, e o pai deles e eu, nós sempre tivemos uma preocupação muito grande em ministrar para eles a importância da gratidão, do reconhecimento àqueles que contribuíram para o crescimento deles, né, de alguma forma, né, contribuíram para o crescimento deles, e a Deus, né? A palavra nos diz, né, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, né, vem de Deus, né? Então, e eles cresceram vendo isso, e assim, é algo tão notável que eu percebo isso neles, sabe? Eu percebo essa preocupação deles. O Vitor, por exemplo, sempre me pergunta: mãe, esse ano vai ter curso de celebração de ação de graça na igreja? Né? Mesmo eles não sendo, né, membros atuais, né, da igreja, estando aqui, né, congregando aqui comigo, eles têm essa preocupação, né, de saber, e sempre fazem menção, né, da gratidão a pessoas que têm. Eu penso também que essa forma que o Valdinei colocou, da necessidade de gratidão às pessoas que contribuem com a gente, né? Que estão ali do nosso lado a lado, né? Que oraram por você, que torceram por você, que muitas vezes contribuíram financeiramente com você, né?
te prestar algum tipo de colaboração, de auxílio, de ajuda, né? E muitas vezes, assim, a gente vê a história daqueles que foram curados por Jesus, somente um voltou, né? Somente um voltou. Olha o percentual aí, né? 10%. 10%, né? De 100, 10%, né? Então, eu nem sei se a gente teria esse número hoje, viu? Dos gratos. Não sei. Exatamente. Eu penso que seria até difícil, possível, porque a gente tem visto isso mesmo, né? O século tem pregado isso, né? Os coaches têm pregado isso, né? Você pode, você consegue, você vence, né? E não é por aí. A gente sabe que não é por aí, né? Tem um texto, eu acho que Isaías, né? Para que todos saibam, considerem, né? E juntamente entendam, né? Que foi a mão do Senhor que fez isso. Né? A importância de você dar a Deus, né? O tributo, né? A honra. A honra, né? O tributo necessário, né? O Valdir está aqui, né? Sabe muito bem o que é essa questão do tributo, que é uma obrigação compulsória, né? Compulsória, você tem que cumprir, você é obrigada a cumprir. Então, a gente tem que ver isso dessa forma também, sabe? É tributar a Deus a glória devida ao seu nome, né? É isso que a gente entende. Eu queria acrescentar também, Júlia e Valesca, uma observação muito interessante a respeito dessa questão do mérito, e trago aqui para a mesa, que é a seguinte: a respeito daquilo que a gente julga que merece, normalmente a gente não agradece. Não é? Normalmente é a respeito daquilo que a gente... eu mereço isso, né? Então eu não agradeço a respeito disso. A gente percebe isso nas nossas relações, na relação de pais e filhos. Você acabou de citar aí essa necessidade dos filhos agradecerem os pais, né? De serem gratos por todo o cuidado, mas isso é um esforço ou é uma guerra que a gente está perdendo. Eu julgo que a gente não está conseguindo... ou não está vendo nascer uma geração de filhos que vejam nos pais, que enxerguem gratidão sincera, né? E eu acho até, Valesca, a necessidade de você verbalizar essa gratidão. Às vezes você tem até uma certa, né, gratidão e etc., mas você precisa dizer isso, né? E às vezes as pessoas não transformam isso de forma prática, né? Então, essa gratidão, ela precisa ser concreta, ela precisa ser dita, ela precisa ser falada, ela precisa ser expressada, né? E me incomoda muito essa abordagem meritocrática que nos faz, assim, acreditar equivocadamente que a respeito daquilo que a gente merece, a gente não precisa agradecer. Então, a gente vê isso na relação de pais e filhos, né? De filhos que, por exemplo, né? Qual é o filho que agradece porque o pai colocou comida na mesa? Qual é o filho que agradece porque o pai pagou a mensalidade de inglês? Qual é o filho que agradece porque o pai pagou a internet da casa? Sabe? São situações pequenas, talvez sejam, mas assim, ele não se percebe como alvo da graça dos pais, né? como agraciado. Né? Porque no fundo o filho diz assim: não, eu mereço tudo isso aí, tudo isso você está pagando, a minha água, a minha luz, minha internet, minha escola, eu sou seu filho, você tem o dever de fazer isso, né? Essa é a relação que os filhos muitas vezes constroem com os pais, e às vezes nós construímos com Deus. Porque também somos filhos de Deus, né? Isso me faz lembrar de uma conversa recente sobre um livro que nós tratávamos sobre o despertar, né? Quando nós nos levantamos pela manhã, sobre o humor que as pessoas geralmente têm. Então, amanhecer numa segunda-feira geralmente é alvo de muita ingratidão, porque é mais uma segunda e que saco, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... E aí, quando nós nos lembramos
dos pormenores, da parte singela do dia, de respirar, de poder se levantar, sem aparelhos, sem, sabe, das coisas simples. Nós nos esquecemos de que tiveram muitos que não tiveram aquela segunda-feira. Não tiveram. Né? Foi menos uma segunda-feira. Né? Sabe? Nós tivemos mais uma segunda-feira e muitos menos uma segunda-feira. Então, é totalmente isso, de olhar para... não é algo que, humanamente falando, tem ocorrido, mas nós temos transformado isso em algo para o próprio Deus, né? Uma ingratidão direta ao nosso Pai, né? Então, a gente consegue perceber isso, né? Na nossa relação com Deus, né? Fazendo essa analogia da relação dos filhos com os pais e de nós como filhos e também com Deus, né? Muitas vezes nós não conseguimos identificar, perceber e apreender o quanto Deus é gracioso conosco, né? E Ele faz isso de graça, não é... Ele nos amou primeiro, Ele nos cercou, Ele nos abençoa, Ele renova a misericórdia. É Deus fazendo isso na nossa vida. Uma outra coisa que eu percebo nas relações cotidianas, Valesca, né? Nós somos casados. Você está com quantos anos de casado? 35. 35, eu estou com 32. Eu vou Ganhei de você. Ganhou. O que a gente percebe nas relações de marido e mulher, isso também é notório, né? Você pega, por exemplo, um marido, não é comum um marido chegar em casa e dizer muito obrigado, você fez uma comida maravilhosa, você limpou essa casa é também a minha casa, né? Nós somos parceiros, somos companheiros, nós dividimos o mesmo teto, nós temos uma sociedade aqui, né? Nós temos uma aliança. E morar numa casa tão limpa, tão arrumada, minha roupa, minha cama, tudo cuidado por você. E é graça. E eu queria te agradecer todo esse cuidado que você tem comigo. Eu acho que todo marido devia fazer isso com a sua mulher e toda mulher devia fazer isso com o seu marido. Ter um tempo assim de gratidão, de parar e se lembrar de momentos em que um ou outro demonstrou graça. Quer dizer, a gratidão é também uma prova de amor, né? Exato. É extremamente verdadeira a sua frase, né? É uma prova de amor, né? E mais uma vez, construindo uma analogia entre marido e mulher, a gente pode construir essa analogia entre igreja e Cristo, né? Em que a igreja precisa se lembrar do grande amor de Deus por nós, né? Daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele tem feito. Então, a gratidão é algo assim extremamente necessário e que está inserida num contexto de guerra, porque existem inimigos que têm tentado destruir esse conceito bíblico, essa necessidade, esse ordenamento bíblico que Deus tem dado a cada um de nós. Então, o tempo todo nós estamos numa guerra, né? E os nossos inimigos são invisíveis, mas eles se mostram, né? Em algumas ações, e às vezes nós podemos dar armas para que esses inimigos ganhem força. Uma dessas armas seria a ingratidão. Então, nós precisamos nos atentar para que nós estejamos sempre com os corações gratos nas coisas ordinárias, né? Na simplicidade do nosso dia. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E a gente volta na fala do Valdinei sobre o Gênesis, né? O princípio de todas as coisas, o Senhor nos fez né, Adão e Eva, e entra na queda, onde surge o desejo de se tornarem como o Senhor, e aí não reverenciam a grandeza dele, né, e como o poderio dele é único, né? Então, nessa questão meritocrática de nós fazermos porque merecemos, porque somos poderosos, somos alguma coisa, nós acabamos nos esquecendo de Cristo. E esse versículo traz para nós que é a vontade de Deus que nós demos graças, né?
Mas qual seria, Valdinei, a diferença entre dar graças em tudo e por tudo? Vamos comentar um pouco mais a fundo sobre em tudo dar graças? Como assim? Como assim dar graças? Então, eu tenho uma interpretação assim um pouco restritiva do texto, né? Eu não creio que Deus esteja dizendo por tudo dai graças, mas ele diz em tudo dai graças. Se é tudo, né? É, Em toda e em qualquer toda e situação. qualquer situação. Mas assim, existem algumas situações e a gente precisa fazer algumas distinções para não parecer que nós estamos assim enlouquecidos, né? Alienados. Isso. Então, por exemplo, quando uma mãe está sepultando seu filho, não me parece sensato, É desumano, né? desumano. Assim, foge a qualquer humanidade, né? Uma mãe. Sentimento de humanidade. Que ela deva agradecer pela morte do filho, né? Eu não consigo, não acho que a intenção do texto, quando dizem tudo dai graças, seja essa a intenção de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas, né? A morte é um inimigo que deve ser vencido, né? Então, a gente tem que vê-la como inimigo, agradecer por ela não é uma boa prática, mas eu entendo que uma mãe deve agradecer em tudo, numa circunstâncias tão dolorosa como essa, no meio da dor, do sofrimento, de ter que sepultar seu filho, como a viúva, né, lá de Naim, ela deve agradecer pelo filho que teve, né? É possível fazer isso, né? É possível se voltar para Deus e dizer: Deus, eu tive anos incríveis, né? Eu tive a oportunidade, experiências extraordinárias com o filho, com a minha filha, com o meu marido, com a minha esposa, né? É possível fazer isso com a sua mãe, é possível dizer isso e é preciso dizer isso em tudo, né? Quando você tem assim situações de perda em que você consegue enxergar a graça de Deus naquele momento, né? Então, eu não consigo enxergar alguém que, por exemplo, acabei de ser demitido, né? Ok, em tudo dai graças, mas você não precisa agradecer porque você foi demitido, mas você é capaz de agradecer, ou tem que agradecer por esse Deus que é o seu sustentador, né? Que te recoloca, que te sustenta, que não te entrega a sua própria sorte. Então, eu creio que há uma diferença de lucidez no texto, né? Porque me parece meio translocado você... minha mãe foi atropelada, morreu e etc. E eu, sabe, não... Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque ela... Na verdade, nós achamos a graça de Deus no que nós tivemos, né? Na oportunidade do trabalho e nas outras Eu tive uma experiência parecida com o falecimento da minha mãe, né? A minha mãe, ela faleceu na madrugada e durante o dia, né? Durante todo o dia eu não tive a oportunidade de... Aliás, eu fui ao apartamento dela para preparar, né, roupa, né? Para que o corpo fosse vestido, aquela coisa toda. Mas aí à noite nós voltamos, a família toda, né? Fomos até o apartamento em que ela morou para aguardar a minha irmã que chegaria dos Estados Unidos. E quando eu cheguei no apartamento da mamãe, eu comecei a ver onde a mamãe morava, eu comecei a ver as fotos, sabe? Comecei a ver as fotos assim, de momentos tão felizes dela conosco, né? Que Deus proporcionou para ela. E um dos quadros, né, que me chamou mais a atenção foi até a celebração dos 80 anos dela, né? Mamãe faleceu com 83 e iria fazer 84, poucos dias depois do falecimento dela. E aí eu coloquei os olhos naquele quadro, sabe, de fotos, e Deus ministrou tanto no meu coração, sabe? Porque, assim, eu comecei a agradecer a Deus exatamente isso, sabe, Valdinei? Pelos momentos lindos que nós tínhamos vivido com a mamãe. E Deus começou a ministrar para mim que Ele tinha dado para ela vida em abundância, dias abundantes,
né? Então, por que o desespero? Por que, né, aquela dor intensa? É lógico que a dor vem, Sim. né? Mas, assim, eu pude, naquele momento ali, ter esse sentimento de gratidão a Deus, sabe? Por tudo que Ele tinha proporcionado a gente enquanto família, enquanto filhos, né? Viver e proporcionar a minha mãe também de viver, né? Porque minha mãe é uma mulher muito simples, né? Nós somos uma família bem simples, né? Nós nascemos num lar muito simples, né? E Deus nos proporcionou chegar onde nós chegamos e proporcionar para a mamãe anos incríveis, né? Experiências incríveis, né? Que ela sequer imaginava um dia viver, né? E é isso que Deus ministrou ali para mim, sabe? Exatamente essa possibilidade de você dar graças, né, no momento de dor, mas por aquilo que você viveu, né, com aquela pessoa. E eu experimentei muito disso naquele dia, sabe? Do falecimento da minha mãe. Isso me faz lembrar a fala do salmista de trazer à memória o que pode me dar esperança, né? Então, quer dizer, quando nós, apesar das dores, das dificuldades, trazemos à memória a gratidão, né? O nosso coração, quer dizer, você foi lembrada de coisas boas que aqueceram seu coração naquele momento, né? E há uma outra vertente também, porque o versículo não é simplesmente em tudo dai graças. Ele fala, porque esta é a vontade de Deus, né, para vocês em Cristo Jesus. E o que nós temos também na palavra? Que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? E a gente só vai entender, né, esse contexto da palavra, da vontade de Deus, num relacionamento intenso com o Senhor, né? Porque a gente só entende, né, que a vontade dele vai ser boa, perfeita e agradável quando a gente confia. E a confiança, ela vem do relacionamento, né? Ela vem de um relacionamento. E aí, esse texto, ele complementa com essa vontade, né, de Deus, né? É a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, né? Então, se a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ele vai fazer resultar algo bom naquilo ali, né? Perdi meu emprego, ele tem algo melhor para você. Desde que você deposite nele, né, a sua confiança, tenha nele o Deus provedor, né, como de fato ele é, né? Então, tudo é uma questão de fé. É uma questão de É uma fé. questão de fé. E eu ouvi na Valesca agora, a Bíblia fala do sacrifício de louvor e as ações de graças algumas vezes têm que São ser... sacrificiais. São sacrificiais. Sacrificiais. Né? Sim. É com dor mesmo, né? É com dor. Você oferece a Deus aquele louvor, aquela adoração, né? Mas de forma sacrificial. Tá te custando? Tá te custando. Davi, né? Tem uma passagem de Davi que eu gosto muito dela, daquele campo, né? Que ele comprou, né? Não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Muito bonito mesmo. Né? Não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Então, a gente tem que oferecer ao Senhor algo que nos custe. Nosso coração vai sendo provado, né? Sim, Também nessas circunstâncias. Porque acho que você havia comentado aqui no off que é muito fácil para nós sermos gratos nas Ilhas Maldivas, né? Estando viajando e fazendo compras e bem-sucedidos. Eu amo abrir o Instagram e ver lá alguém conhecido numa viagem, só gratidão. É muito bom, né? Realmente nós precisamos ser gratos também por esses momentos de desfrutar, né? Mas é nesse momento da lágrima, né? E da dificuldade que nós somos provados. Mas mesmo nesses momentos, eu não posso me esquecer que é só gratidão, mas a quem? Sim. A Deus que me proporcionou realizar um passeio daquele. Verdade. Né? Que me proporcionou estar ali. Então esse tem que ser o nosso foco, né? Tirar o foco da nossa meritocracia, né? Do eu mereço, né? Eu fiz por merecer. Né? Eu fiz por merecer. Porque dele, por ele, para ele. E voltar os olhos para aquele que é autor e consumador de todas as coisas. Né? Eu queria retomar um pouco essa fala da Valesca nesse contexto de dor. Né? E que ela citou assim, o caso da mãe, né? A perda da mãe, que é sempre uma amputação absurda, né? Uma dor, uma fratura.
emocional enorme que a gente tem. E esse desafio que é viver esse momento com gratidão. É um enorme desafio. E tem um que viveu isso exemplarmente, que foi Jó, né? Depois de passar por todas aquelas perdas, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde, né? E ele tem uma frase, depois de ouvir sobre a morte dos filhos, ele diz assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Né? Que espetáculo de fé, de entrega, de alguém que está completamente dominado pelo relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Né? Ele sabe que é tudo dele, por ele e para ele. E ele é grato por isso, né? E é muito difícil chegar nesse nível. Embora seja um texto assim muito citado por nós, sim. Deus deu, Deus tomou, né? Quando Deus toma, né? Dói. E fazer um sacrifício de ações de graças no meio dessa dor, sabe, é algo assim difícil de encontrar, né? E quando Deus encontra, Deus para e diz assim: uau! Né? Este é meu servo. Né? Eu acho lindo essas interjeições de Deus quando ele encontra gente que, apesar de, consegue se manter fiel na dor, consegue no deserto, porque né, uma das causas ali... Que é lugar de privação, né? Lugar de privação. A gente vê o povo de Israel atravessando o deserto e sendo muito ingrato. Muito ingrato. Era um povo assim que tinha uma coluna de fogo que guiava durante a noite, que tinha uma nuvem que guiava durante o dia, que tinha um maná que caía todos os dias, que tinha uma... Enfim, Deus cuidava de uma forma assim extraordinária. Sobrenatural. Né? Mas a ingratidão estava dentro do coração do povo. E essa ingratidão, ela se revela pela murmuração. Né? Então, pessoas que são murmuradores, elas pecam contra o Senhor. Esse é um dos pecados que levou uma destruição inteira de uma geração que estava ali, que ia tomar posse da terra. E Deus diz: não entrarão na minha promessa, não pisarão naquela terra. Por causa de quê? Por causa de ingratidão, porque foram ingratos, porque foram murmuradores, né? E isso deveria acender em nós um alerta, porque a gente pode ser privado de grandes coisas por causa da ingratidão. É verdade. Né? Deus pode ter assim lugares mais altos para cada um de nós, se a gente estabelecer um lugar de gratidão, de contentamento, né? E isso não é fácil. Não estou aqui dizendo para todo mundo que está me ouvindo que é algo simples. É um aprendizado. Valesca falou isso também, né? Aprendi a viver contente. É algo que a gente leva uma vida para aprender, né? Mas a gente tem que continuar e a gente tem que se esforçar. Olha, eu tô... Como é que foi o meu dia hoje? Eu murmurei em quê? Eu reclamei de quê? E esse é um exercício diário que todos nós devíamos fazer. Se para cada murmuração houvesse uma resposta de gratidão, né? Acho Não que é? as pessoas estariam muito mais leves e aprenderiam a desfrutar muito mais das singelezas da vida. Eu não tenho dúvida disso. Pegando a carona aí nesse versículo, né, que o Valdinei citou uma parte dele, né? Aprendi a viver contente, né? Em toda e qualquer situação, né? Foi E Paulo aprendeu mesmo, né? A duras penas, né? É verdade. A duras penas, né? No cárcere, né? Açoitado, né? E assim, todo tipo de privações ele passou, né? E ele, no final, ele poder dizer, né? Sei viver com muito, mas sei viver com pouco. Em tudo, né? Em tudo, ele passou a ser agradecido, né? E é um aprendizado mesmo, sabe? Eu tenho buscado isso. Não é fácil, não. Não é fácil.
eu brinco de vez em quando, enquanto a gente erra, né? A gente vai lá no final da fila, começa o processo todo de novo. Começa o processo, tomou bomba, começa o processo todo de novo. Fui reprovado, né? E é um caminho árduo, mas assim, sabe? Poder coroar, né, a vida igual Paulo coroou, né? Uhum. Ele dizer, né, que ele tinha guardado a fé, né? Combatido o bom combate, né? Ele acabou a carreira e ele guardou a fé, né? E se a gente guardar isso aí, guardar a fé, a gente guardou tudo. A gente guardou tudo, né? É o que vai nos garantir, né, a vida eterna. E é esse aprendizado que a gente precisa perseguir, né, a todo custo. Esse texto, Valesca, que você citou agora, aprendi a viver contente, né, em toda e qualquer situação, ele é muito importante, porque quando você não está contente, né, e você começa a ambicionar coisas, sabe, muito mais elevadas, e né, você tem uma casa, aí você diz, não, essa casa não serve para mim, essa casa eu não caibo nessa casa, né? Eu sou muito maior do que essa casa, eu quero uma casa... Vai elevando os níveis, né? Né? E você vai, né, não, esse carro aqui, né, esse emprego é muito menor do que eu, e etc. E você não agradece, e você não é fiel no pouco, sabe? Você não é fiel no pouco. E você acaba não sendo colocado no muito, porque você não soube valorizar, você não soube agradecer, você não soube ter contentamento com aquilo que você tinha, né? A gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e eu acho que essa corrida que a gente tem em conquistar, em ter, nos leva também a uma vida de ingratidão. Porque você olha para aquilo que você tem e diz assim, não, de forma alguma, né? Não é isso que eu quero para minha vida. E você não agradece, sabe? Você pode buscar coisas maiores e você deve fazer isso, mas faça com um coração grato. Senhor, muito obrigado, eu acho que o Senhor tem algo para mim maior e melhor, mas eu te sou grato por aquilo que eu tenho, né? Pela comida que eu como, pela roupa que eu visto, pela casa que eu moro, pelo emprego que eu tenho. Eu te louvo por cada conquista, por cada cuidado, por cada manifestação do teu amor na minha vida. Então, esse contentamento, ele nos faz chegar a lugares mais altos. E essa prova também que a Valesca menciona, né, nos faz olhar para trás e saber de onde nós saímos, né? Onde nós estávamos e olhar para onde nós chegamos, e isso nas mínimas coisas. Nós começamos a entender que realmente há um agir de Deus em nós, né? Que é muito mais do que nós merecemos, muito mais do que nós podíamos esperar, né? Tantas vezes nós conversamos com pessoas de mais idade, elas vão falando, não, eu não esperava chegar nessa idade, né? E ver os meus netos, e ver isso e aquilo acontecer. Então, é um exercício, né? E o pastor Paulo Júnior havia até mencionado que, de fato, isso é um aprendizado, porque quando criança, é natural que haja aquela birra e aquela luta, né? Em alguns momentos, a criança não sabe agradecer, ela precisa ser ensinada a agradecer. Quer dizer, não é natural que nós tenhamos um coração aberto a reconhecer o que está acontecendo, né? A reconhecer aquilo que as pessoas estão fazendo, que os nossos pais, nossos maridos e esposas, enfim. Então, é um exercício, mas eu fiquei aqui pensando, é um exercício para nós fazermos apenas no dia de ação de graças, Valesca? Não. Nós precisamos ser gratos quando nós temos esse dia, né, que é celebrado, mas eu queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso. Agradecer, então, somente no Thanksgiving? Não, de forma alguma, né? Esse dia, eu penso que ele é erguido assim, como memorial, sabe? É aquela oportunidade que a gente tem de se unir, né? Como família, como igreja, né? Com os nossos amigos, né? E agradecer de forma comunitária, né? Ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem
que tem nos dado, né? Nos tem proporcionado. E eu penso que, enquanto igreja, nosso principal motivo de gratidão, né, é o fato de nós termos sido salvos, né, remidos, né? O motivo principal de nossa gratidão tem que ser sempre a cruz, né? Porque foi na cruz que tudo começou, né? Tudo começou e tudo terminou. Tudo terminou e tudo começou, né? Termina ali uma história, né? A velha história, né? E começa a história nova, né? Com a ressurreição de Jesus, né? E eu e você, né? Nós fomos alcançados, né? Por esse sacrifício. Então, se não tiver nenhum outro motivo, nós temos este motivo para nos congregarmos enquanto igreja, né? E oferecer ao Senhor essa ação de graças. E é também o pastor Paulo Júnior até dizia, né, que é didático também, né, que é aquela questão de você chamar a atenção para esse exercício, né, da gratidão, né. E é interessante que esse dia seja celebrado no final de novembro, porque nós tivemos ali um ano inteirinho, né, para poder relembrar ali, né, o que o Senhor fez e depositar no altar dele, né, as nossas ações de graça, a nossa ação de graças. E ainda sobre essa questão de ter o ano inteirinho, né, um exercício bom para se fazer é um diário de gratidão. Tem alguns que fazem um pote de gratidão, né, reservam ali um potinho de vidro e vão anotando diariamente ali qualquer motivo, por mais simples que seja, que ele tenha para agradecer, né? E nesse dia ele oferece ao Senhor ali aqueles votos, né, de gratidão, né? Aqueles motivos de gratidão. Então é isso, tem que ser um exercício diário. Você só aprende repetindo, né? É uma repetição, né? Você só aprende repetindo, fazendo de novo, fazendo novamente, né? Então tem que ser um exercício diário, todo dia. Mas nós reservamos esse dia de uma forma especial para trazer, né, a importância, né, desse tema, né? Vamos aproveitar, então, e compartilha com a gente como foi que surgiu o tema desse ano e essa proposta para a nossa igreja, Igreja Batista do Calvário. Então, nós celebramos esse Dia de Ação de Graças desde 2007, né? Então, já vamos agora para o 18º ano, né, de celebração. Né? Para mim, assim, sempre uma expectativa muito grande. É sempre gerada em meu coração uma expectativa muito grande para essa celebração. Porque essa celebração nasceu numa conversa minha e do Valdinei. E deve se lembrar disso, né? Sim. Com certeza. E nós desejávamos realmente, né? Nós desejamos, né, instituir esse dia aqui na igreja, essa celebração aqui na igreja. E como de fato foi instituído. Né, foi instituído há 18 anos já, né, e me traz muita expectativa esse dia. E este ano eu estava pensando muito, né, a respeito do que nós poderíamos centralizar, né, qual versículo, né, que a gente poderia nos nortear a celebração. E eu pensei muito sobre essa questão desse versículo de Paulo, né? Qual é a carta mesmo que está? Filipenses, né? Tessalonicenses. Em tudo dá graça, né? Mas aprendi a viver contente Filipenses? Acho que é Filipenses. Filipenses, né? Em tudo dai graças, né? Porque essa é a vontade de Deus para convosco, né? Em Cristo Jesus. E aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque eu comecei a ver a gratidão muito voltada para aquilo que Deus, para aquilo de bom, só para as coisas boas, sabe? Até os próprios testemunhos, eles giram em torno disso. Tem que girar mesmo, assim. A gente tem que contar daquilo que Deus fez, né? Daquilo que Deus operou em nossas vidas. Mas não é nisso que tem que estar centrado a nossa gratidão, né? A nossa gratidão tem que estar centrada em um Deus que levará a bom termo tudo aquilo que nos diz respeito. Sim. Ele prometeu, né? É promessa dele. É um Deus que se relaciona conosco como um pai de amor, né? A um Deus cuja vontade vai ser sempre boa, perfeita e agradável, né? A um Deus que ele não é fatalista, né?
Ele não escreve os nossos dias, né? Já planejando aquilo de ruim que vai nos acontecer. Eu creio nisso, né? Que ele não faz dessa forma, né? Que ele não escreveu dessa forma, né? Há um Deus que, sobretudo, né? Ele nos ama, né? Nos ama. E esse amor ele é revelado. Por isso que a gente tem tocado muito nas questões ordinárias também, né? Nos mínimos detalhes, nos mínimos detalhes. Muitas vezes eu quero esperar por um grande feito do Senhor para eu contar um testemunho, né? Um feito extraordinário. Mas o quanto de coisas simples que você né, recebe no seu dia a dia, né? Conta as bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Né? Será que eu tenho condições de contar as bênçãos recebidas do Senhor? Eu não consigo contar, não consigo enumerá-las. Né? Não consigo enumerá-las. Então, a ideia partiu desse princípio, né? De que nós temos que ser gratos por tudo. Né? Em tudo, né? Em tudo, em todas as circunstâncias, dentro daquela ótica, né, que o Valdinei muito bem colocou, né? Não de uma forma literal, em circunstâncias de dor, né? Mas você aproveitando aquele momento para tributar a Deus, né? Gratidão pelo que Ele te permitiu viver. Até então. Então, é isso. A ideia do tema surgiu disso aí. Eu conversando com o pastor Paulo Júnior, ele apoiou, né? Entendeu que seria um tema viável, né, de se trabalhar. E, por isso, nós estamos já às quintas-feiras, né, já trabalhando com esse tema. E é isso. E no dia 28, a gente pretende, então, oferecer para Deus aqui uma grande festa. Né? Não percam a oportunidade. E convidamos você a estar conosco, né? Eu só queria reforçar, por favor, a fala que a Valesca fez, porque eu acho assim de uma extrema importância. A própria pergunta é muito inteligente, porque pode ser que alguém que esteja ouvindo pense assim: bom, a gratidão é todo dia, então eu nem preciso ir, eu nem preciso participar, porque, né, é todo dia. Para que um dia? E esse talvez seja um dos erros assim grosseiros que nós cometemos. Quando você estuda as Escrituras, você vê comportamentos de certos personagens bíblicos que, por exemplo, Abraão, né, os patriarcas, eles tinham o hábito de construir altares. Né, diante de uma manifestação de Deus, eles levantavam ali um altar e aquilo era um marco. Aquilo era assim uma simbologia de que alguma coisa aconteceu. Então tinha um altar, tinha um marco, né? Quando a gente se propõe, ou quando a nossa igreja trabalha com um dia para fazer isso, é como se a gente estivesse levantando também um altar. É como se a gente estivesse fazendo um marco, né, para que as pessoas se lembrassem, olha, este é o dia. E o Senhor fez isso várias vezes, estabelecendo a Páscoa, estabelecendo o dia do perdão, né, e estabelecendo outras datas em que os israelitas deveriam se lembrar como memorial. Né? Então, a ação de graça é todo dia, mas é também uma oportunidade de você vir participar, adorar o Senhor, celebrar, né, por toda a boa dádiva e todo o dom perfeito que Ele tem dado a cada um de nós. Então, eu acho muito importante trazer essa fala e esse alerta, né, a necessidade da gente estar junto, apesar de ser todo dia. Tem que haver um dia, tem que haver um altar, tem que haver uma marca. Nós temos todos os dias para agradecermos individualmente, né? Então, é como se nós separássemos um momento para estarmos juntos. A Valesca mencionou isso, da comunidade, do momento de comunhão, né? E é interessante que a cultura norte-americana, por exemplo, ela leva isso tão a sério, né? Esse celebrar juntos, né? O Dia de Ação de Graças lá, ele é mais importante, ele tem um significado ainda maior do que o próprio Natal. Né? Já tem quase 400 anos que essa data foi instituída lá. E
a cultura é tão forte que as famílias se reúnem, né, ao redor da mesa, né, para um jantar, né, a celebração de ação de graças. E é importante e é interessante que cada membro, aquelas famílias que são bem tradicionais mesmo e que levam a tradição bem a sério, cada membro da família que está reunido ali à volta da mesa, ele é dada a palavra a ele para que ele diga um motivo de ação de graça, né? E eu acho isso assim tremendo, sabe? Eu acho isso tão profundo, né? E desde que nós começamos a celebrar a ação de graças aqui na igreja, em 2007, lá na minha casa nós fazemos também um jantar, né? A gente reúne sempre depois do culto aqui, né? Porque eu acho que em volta da mesa também é um lugar tão significativo, né, de comunhão, né, de congraçamento, e a gente ter aqueles que amamos, né, família, amigos, né, ao redor da mesa, para poder compartilhar, né, momentos de gratidão. Isso nos enriquece, né? Então, fica aí também uma sugestão minha para você, né, de você reunir sua família, né? Por mais simples que seja esse momento, né? Eu digo simples em termos do jantar, né? E etc. É um momento muito significativo e especial. E se você começar a cultivar isso, o que vai acontecer? Os seus filhos vão cultivar, os seus netos vão cultivar, né? E a gente vai estabelecer uma cultura de gratidão, sim, né? Mesmo, porque nós precisamos rever isso. E né? que herança valiosa é essa? E essa? que herança valiosa. E para aqueles que não sabem, né, no Brasil já existe a instituição do Dia Nacional de Ação de Graças através de um ato, né, do presidente Eurico Gaspar Dutra. Salvo engano, no ano de 1949, né, ele instituiu, sancionando a lei que instituiu esse dia. Então, nós não fazemos isso também sem um embasamento legal. Né? Além da ordenança bíblica, né? Nós também temos aí um embasamento legal. Né? Com uma advogada à mesa, irmãos, era esperado que a gente acaba por obedecer também. Né? E é isso. É muito bom quando nós vamos entendendo que as nossas ações, na verdade, elas são motivadas por algo a mais. Eu creio que isso vem como parte daquilo que o Senhor pré-estabeleceu. E, às vezes, humanamente falando, a gente tenta fugir um pouco disso, mas é natural que, aos poucos, a gente vá retomando, né? E aí tudo isso ajuda. Claro que a ascensão de um dia, né? E uma cultura em um outro país, mas quando nós olhamos aos detalhes, né? Nós vemos que isso é uma forma do Senhor mesmo trazer a nossa memória. E nós sabemos que a gratidão influencia a vida das pessoas, assim como nós já mencionamos aqui que a ingratidão influencia no dia, né? Mas tem realmente um poder. E aí, a gratidão, então, tem o poder de transformar as pessoas e torná-las mais felizes, Valdinei? Ou isso seria um mito, só uma rasa discussão? Não. A Bíblia diz assim, feliz o homem que em ti confia. Né? Feliz o homem que em ti confia. Eu acho que a gratidão te joga nos braços desse Deus que cuida de você. E te joga para um mar de felicidade. Num mar de completude, de preenchimento. Um vazio que sai para entrar uma porção de bondade, de graça, de misericórdia. Eu acho que a gratidão te leva para esse colo, sabe? Que é o lugar que a gente estava antes da queda, quando Deus nos visitava depois ali, né? O sol se pondo, na viração do dia, Ele estava todos os dias conosco. Eu acho que a gratidão, ela essa oportunidade de, na viração do dia, a gente lançar diante do Senhor todo o cuidado que Ele tem tido conosco e expressar toda a beleza que é a vida. Como é bom viver. É bom demais. Como é bom viver. Né? É extraordinário isso.
E essa ação graciosa de Deus, as digitais de Deus estão em todos os lugares, né? E a felicidade está exatamente nisso, você aprender a viver com esse olhar grato, né? De contentamento. Então, a gratidão te faz mais feliz. Eu também creio. Creio, assim, totalmente nisso, sabe? E realmente existem estudos que apontam nesse sentido, né? Igual eu disse no início, né? Então, não, né? Além da previsão, né? Bíblica, né? A gente tem aí a ciência que dá respaldo a essa felicidade, né? Que deriva, né? De um coração grato, Ô, gente, é tão agradável também você estar perto, né, de alguém, né, que tem um coração grato. Contagia, né? Contagia, é contagiante. Então, vamos contagiar, né? Vamos contagiar. Eu desejo que você, ao ouvir toda essa conversa aqui, esteja com o coração grato, assim como eu estou me sentindo grato por poder aprender com esses dois servos de Deus que estão aqui compartilhando um pouquinho daquilo que tem experimentado em Deus, né? A Valesca compartilhou aqui sobre o seu processo, né? Esse momento difícil com a perda da sua mãe, mas a Valesca também carrega um lindo testemunho, Valesca, se você puder compartilhar com a gente, nós gostaríamos de te ouvir. Na verdade, eu disse para vocês que a celebração começou em 2007, né? E eu me lembro que nós conversamos, eu e Valdinei, né? E já planejamos, né, que seria em 2007 a primeira celebração. Isso deve ter ocorrido, essa conversa deve ter ocorrido em junho, né, maio, não sei, alguma coisa assim. Foi antes de um diagnóstico, né, de um câncer de mama que eu tive em julho, né? E naquela incerteza, né, toda, né, do tratamento que se seguiria ao diagnóstico, eu disse para o Valdir o seguinte, né, que eu iria, né, todo o meu tratamento foi feito em Belo Horizonte, na época, cirúrgico, né, radioterapia. Eu iria, mas uma coisa estava certo. Da forma que eu estivesse, né, não sei se você se lembra disso, da forma que eu estivesse, nós celebraríamos Ação de Graças, né, o Dia de Ação de Graças. Porque logo pensei assim, né, quimioterapia, vou estar careca, né, aquela coisa toda, né, que mulher fatalmente pensa, né, quando passa aí por um tratamento oncológico, né. Mas em 2007 eu não fiquei careca, né, eu fiz a cirurgia, né, em 2007, eu fiz em agosto de 2007, mas permaneci em Belo Horizonte até novembro. E assim, foi tão emocionante para a minha história, porque eu retornei para Valadares, né? Porque eu fiquei até novembro em razão das sessões de radioterapia que eu fiz na ocasião. E eu retornei para Valadares, definitivamente após o tratamento, no dia de Ação de Graças. Exatamente na quinta-feira, né? Na quarta quinta-feira do mês de novembro de 2007, né? E quando eu retornei via aérea, eu lá de cima, né, eu olhava para a cidade e chorei muito naquele momento, né? Lógico, era de se esperar, né, o retorno para casa, né, depois de um tratamento e com um prognóstico muito bom, né, do resultado do tratamento, né? E entrei nesse tempo com muita alegria naquele dia, muita alegria mesmo. Isso foi em 2007, nós celebramos 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. E em 2012 eu comecei a sentir uma dor, né, uma dor intensa no externo, que é esse osso, né, que nós temos no tórax, que faz ligação das costelas, né? E essa dor eu comecei a sentir em 2012. Mas não dei muita atenção, eu sempre fui muito desligada com essas questões, assim, de dar atenção aos sinais do corpo, né? Eu realmente não sou muito ligada a isso. Mas numa rotina, né? Exames médicos rotineiros que eu passei a ter necessidade de fazer após essa cirurgia, né? Após esse diagnóstico do câncer de mama em 2007, e no final de 2013, outubro de 2013, constatou-se que eu estava com a metástase óssea, em outubro de 2013. Aí sim, né, o tratamento foi bem mais feroz, né?
Eu fiz uma quimioterapia pesada, né? E não foi cirúrgico naquele momento, mas depois disso, né, eu tive remissão total, os exames apontaram remissão total da doença, só que a doença voltou, né? E hoje eu tenho a doença ativa ainda, né, no meu organismo, né? Eu faço um tratamento quimioterápico de 21 em 21 dias. Mas de 2013 até agora, até 2024, né, várias histórias, né, várias complicações surgiram, né? E eu estou no meio de uma delas, né, que eu estou com uma complicação séria no seio da face, que foi causada por uma osteonecrose, né, que eu tive em razão de um dos componentes, né, da medicação que eu tomo. E é isso, né? Vivendo cada dia e, assim, com muita gratidão a Deus, porque Deus tem me poupado, eu não tenho dúvida disso, né? O câncer que me acometeu, né, em 2007, ele foi... a análise dele, né, é de um câncer muito agressivo, só que ele é tratável. Ele é agressivo, mas ele é tratável. Tem um poder de proliferação elevado, mas existem ainda tratamentos, né, para ele. Eu estou numa terceira linha de tratamento já, né? Ainda depois dessa terceira linha, ainda existe uma quarta linha, né, de tratamento que pode ser usado, né, no meu caso. Mas o que eu tenho, assim, eu tenho muita gratidão a Deus, muita gratidão a Deus, porque durante todo esse processo eu vivi, assim, literalmente o Salmo 34, quando ele diz que aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para te guardar. Amém. Todo esse processo, não tenho dúvida disso. Amém. Anjos que se revelaram, né, através de pessoas de carne e osso mesmo, né? Minha família, né, meus irmãos, né, meu marido, meus filhos, né, meus amigos, assim, o sustento que eu tenho da igreja, né, em oração, é algo que tem me mantido, tem realmente feito muita diferença, muita diferença. Pessoas que fazem sopa, né, fazem comida e levam até a minha casa quando eu chego de viagem, né, quando eu chego de algum procedimento cirúrgico, né, que foram muitos, né, desde então, foram alguns, né, eu que mal passava na porta de um hospital, passei a enfrentar, né, essas cirurgias, né, a necessidade de enfrentar essas cirurgias. Estou nas mãos dos melhores médicos, da melhor equipe, né? Deus tem me proporcionado isso, né? Eu não tenho dúvida também que é Deus que me proporciona isso. Possibilidade de eu ouvir tanto profissionais em São Paulo, quanto profissionais em Belo Horizonte, que é quem me trata, né? Então, eu estou feliz. Existem momentos de choro, de tristeza? Existem, muitos. Mas não são momentos, são momentos, né? Eu não permaneço nesse quadro, né? Não permaneço. Por mais difícil que a situação se revele, né? Eu sei que tem um Deus que está cuidando de tudo, Amém. Né? Amém. Então, ele é o dono da última palavra, né? E enquanto ele não der a última palavra, eu estou aí. E eu fiz questão de perguntá-la e que você compartilhasse, porque, como nós dissemos, a nossa conversa ela vai além das quatro paredes da nossa igreja e pode ser que tenha alguém nos assistindo que precise ser lembrado da bondade de Deus. Né? Esses dias até uma psicóloga, que ela tem até um consultório vizinho ao meu lá, onde eu tenho o meu escritório, ela me parou no local, né, e falou assim: nossa, eu vi sua postagem no Instagram, que recentemente eu contei um pouco, né, da minha história, né? Eu vi sua postagem no Instagram. E eu compartilhei com a pessoa que está passando por alguma, né, um quadro parecido. E eu digo mesmo, sabe, se o testemunho, né, se o que eu estou passando e a forma como eu exponho, né, o agir de Deus nessa história servir para impactar uma pessoa, eu já sinto que o propósito foi cumprido, entendeu? E é isso que eu entendo, né? É isso que eu entendo. Então,
eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de vida, né? Eu já até falei algumas vezes isso, que quando o médico, né, me deu o diagnóstico da metástase, né, ele explicou todo o tratamento e falou, olha, expectativa de sobrevida de tantos anos, né, livre da doença, né. Aí eu falei com ele assim, doutor, sobrevida? Olha, eu não gosto dessa palavra, não. Eu tenho um Deus que me prometeu vida e vida em abundância. Amém. E é essa vida que eu vou ter. Né? E é essa vida que eu vou ter. Então, de vez em quando, as pessoas me veem aí, né, pendurada nas cordas, fazendo aeropilates. Cheia de vida. Cheia de vida. Glória a E é isso, né? É isso. Eu acho que agora mesmo no Outubro Rosa, né, eu escrevi sobre isso. Foi até no Outubro Rosa que eu resolvi compartilhar, né, um pouco da minha história. Eu escrevi o seguinte, você tem que prevenir, você tem que se cuidar, mas se o diagnóstico vier, não é o fim, né? Não é o fim, né? É você se entregar nas mãos desse Deus, né? Que cuida, né? Que cura, eu creio que Ele cura, né? Ele cura através de um agir milagroso, Ele cura através dos remédios, né? Ou Ele vai dar a cura final, né, que é a cura do corpo, né, que é vencer a morte, né, como diz o Valdinei aqui, que a morte é o inimigo a ser vencido, né. Então, ou ele pode curar através disso também, né, a pessoa receber a cura eterna, né, final, né. Então, eu tô aí vivendo essa história bonita, porque eu vejo que tem muito ainda para alcançar as pessoas, né? Eu acho que é importante que a gente fale sobre isso, né? É importante que fale sobre isso sem nenhum tipo de vergonha, né? Ou sem medo, né? De falar a palavra câncer, né? Como muitos ainda correm, né? Tem um tabu, né? A respeito disso, de nem falar a palavra. Mas eu entendo que Deus tem um propósito em todas as coisas, sabe? Certamente, que a bondade e misericórdia do Senhor nos e ela me persegue. Eu falo que a bondade de Deus me segue, né? Ela me persegue. Amém. Né? E isso é inspirador para nós, né? Nós vemos o brilho nos seus olhos ao falar da celebração de ação de graças e nós vemos na prática, né? Na sua vida, na sua vivência, e isso glorifica a Deus. Então, e essa questão do memorial que o Valdinei disse, né? Eu ergui esse dia como memorial mesmo, sabe? Amém. Eu ergui esse dia como memorial na minha vida. Glória a Deus por isso. Valdinei, quer compartilhar algum testemunho conosco? Então, o que me ocorre de falar, uma experiência que eu vivi que me marcou muito foi um acidente de carro, né, que eu sofri. Eu estava com a minha esposa e com a nossa irmã Sandra Cabral, muitos aqui da igreja conhecem. Nós estávamos a caminho de Ipanema, eu e Cristina iríamos ministrar no encontro de casais que iria acontecer lá. E a caminho, já na estrada, quase chegando na cidade, por volta das 7 horas da noite, cruzou um bêbado na rodovia e eu, num gesto assim, de reflexo, puxei a direção e quando eu puxei eu perdi completamente o domínio, o carro foi capotando e quando eu me vi eu já estava preso ali num carro sem saber como sair daquele ambiente. Os vidros estavam fechados, não sabia como estava todo mundo, como é que estava a Sandra, como é que estava a Cristina, né? Sempre de cabeça para baixo numa estrada, era algo assim, uma experiência aterrorizante. Mas aí eu olhei, eu estava bem, Cristina também, Sandra também, não sei de que forma nem de que maneira, havia um vidro aberto naquele dia, e nós tínhamos acabado de encher o tanque de combustível, estava vazando combustível, a possibilidade daquele carro incendiar era bastante razoável,
E nós passamos por uma greta muito pequena, saímos daquele carro e nós olhamos um para o outro. Você está bem? Tô bem, tô bem. Algum arranhão? Não, nenhum arranhão. Nenhum arranhão. Glória a Deus. E o carro, eu perdi o carro, perdi, né, um patrimônio, mas foi importante também porque mostrou a dimensão do cuidado de Deus, né, e essa manifestação assim de que não acabou, né. Eu acho que ouvindo a Valesca aqui, e a gente tem que ser grato pela vida exatamente por isso, porque é como se Deus toda manhã dissesse assim, não acabou. Não acabou, é verdade. Não acabou, né? Então, quando aquele carro virou e eu saí de lá ileso, Cristina, ilesa, com uma violência absurda que foi o acidente. Quem vê as fotos do veículo se choca como a gente poderia ter saído dali sem nenhum arranhão. Eu acho que quando chegar no céu eu vou receber essa explicação. Mas eu sei que foi a mão do Senhor, sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma de que foi a mão do Senhor. Então, eu não me canso de agradecer. Eu sempre me lembro disso com muita gratidão ao Senhor. Meus filhos estavam em casa, poderiam estar sepultando os pais a essa hora, né? É sempre doloroso demais isso. E, graças a Deus, nós nos saímos, nos livramos, né, desse acidente por causa, né, de uma história que Deus tem com a gente que não acabou, né? Eu sei que tem pessoas que passaram por acidentes que não tiveram assim a mesma graça que nós tivemos, alguns que perderam seus entes, né? Mas são situações que a gente muitas vezes nem explicação conseguimos dar a respeito desses fatos, né? Mas para mim, naquela circunstância, naquela situação, eu pude louvar o Senhor e agradecer por todo o cuidado dele nas nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus por isso. Eu me lembrei do texto de em tudo dar graças, não, perdão. Me fugiu agora. Mas eu queria mencionar sobre isso perdão. Este é o dia que o Senhor fez, portanto, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. É como se esse versículo precisasse ser trazido à nossa memória todos os dias. Né? Uhum. Então, vão haver momentos em que o dia não vai sair dentro do cronograma, né, dentro daquilo que foi esperado, mas ainda assim foi o dia feito pelo Senhor, para que nós vivêssemos, né, para que nós vivamos. Então, se o Senhor fez e se é o plano dele que nós sejamos gratos, então há algo de bom para ser notado neste dia, para que nós nos alegremos, para que nós nos regozijemos no Senhor. Amém. Então, certamente ainda não acabou e nós esperamos que essa história continue a ser escrita pelas mãos do Senhor, né? Amém. Nós cremos que Ele nos conhece desde quando éramos ainda informes, né? Que nós ainda não estávamos aqui nesse ambiente, desde o ventre, né? Antes de sermos formados. Mas Ele conhece toda a história, né? E eu creio também que o testemunho que o Senhor gera em nós é o que promove o que vai trazer a glorificação do nome dele em níveis cada vez maiores e mais excelentes, né? Então, nós aprendemos com o passar dos anos, aprendemos nas situações simples, aprendemos em situações difíceis, mas sempre vamos olhando para o Senhor, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé, sabendo que Ele é quem caminha conosco, quem nos sustenta e quem nos dá motivos para o louvarmos, para o agradecermos. Até mesmo quando nós aparentemente não vemos motivos, nós podemos sondar um pouco mais, porque existe de fato existem inúmeros motivos para nós sermos gratos a Deus. E eu queria ouvir de vocês palavras finais, conselhos para nós, de repente alguns passos que nós possamos seguir para termos um coração sempre grato, para trazermos sempre à memória o que nos dá esperança em toda e qualquer circunstância. Eu até citei né, que seria você fazer um diário de gratidão. Eu penso que é um passo interessante, né? Você fazer ali a anotação, né, diária daquilo que você viu que Deus fez, ou de pequenas
pequenas coisas mesmo, não precisa ser coisas extraordinárias, coisas ordinárias mesmo, né? E uma outra questão é você procurar sempre expressar verbalmente, né? Porque quando você fala, você está gravando aquilo, né? Os seus ouvidos estão captando e a sua mente já recebe aquilo. E você criar esse hábito de expressar a gratidão, expressar mesmo a gratidão, seja a Deus, seja a seu amigo, né? Alguém da sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, né? Eu penso que essa aqui já é um bom começo, sabe? Para você poder aprender, né? E ser levado a exercitar isso de uma forma mais natural, né? Sem murmurações, né? Sem murmurações, né? Segunda-feira, por exemplo, né? Acordar segunda-feira, como a Julie disse, né? As pessoas costumam acordar mal-humoradas, né? Agradecer por mais uma segunda-feira que você está vivendo, né? Já é um grande passo, né? Bom, o meu conselho final nem é meu, é de Davi. Né? É o Salmo 103, em que ele chama a sua alma e dá um conselho para a própria alma. Ele diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu acho essa passagem belíssima, mostra a entrega e a devoção do rei, do servo, do filho ao pai, né? E esse é talvez a nosso grande chamado, né? Não esquecer de nada daquilo que Deus tem feito, e especialmente, sabe, eu acho que a gente tem que não esquecer agora. Esse é o tempo, né? Eu tenho uma poetisa evangélica chamada Mirtes Matias, que ela diz assim: olha, se você quiser me dar uma flor, me dê agora para que eu possa aspirar o seu perfume. É uma das poesias mais belas que ela tem, e ela chama a atenção dessa necessidade da gente fazer agora, né? Eu posso ser grato a Deus lá no céu? Posso. Eu acho que vai ser até bem mais fácil, né? Mas que sejamos agora, que essa flor seja dada agora, para que Deus possa aspirar esse perfume tão maravilhoso, o perfume da gratidão. E eu, como conselho final também, queria desafiar, nesse mês, que é o mês da gratidão, todos os membros da nossa igreja, todos que nos assistem nesse podcast, talvez fosse uma oportunidade de você mandar uma mensagem, sabe? Uma mensagem de WhatsApp, de um telefonema, alguma coisa que demonstrasse a sua gratidão por alguém que foi importante na sua vida e na sua história. Gratidão precisa ser verbalizada, precisa ser concreta, né? A gente não pode amar só de palavras, só de lábios, né? Mas de fato e de verdade. Então a gratidão precisa dessa concretude, ela precisa ser verbalizada, ela precisa ser dita. Então eu queria desafiar você pode ter essa oportunidade nesse mês de ações de graças, nesse dia de ações de graças, de mandar uma mensagem para o seu pai, para o seu amigo, para a sua mulher, né? Eu contei aqui na quinta-feira que eu fui banhada assim por um sentimento muito grande de gratidão pela minha esposa, sabe, Valesca? Por tudo que ela representa na minha vida, e eu a abraçava e dizia: muito obrigado, Cristina, muito obrigado por tudo que você representa, por tudo que tem feito, né? Eu tenho gratidão demais pelos meus filhos, pela alegria que eles são na minha vida. Você pode fazer isso, e você deve fazer isso, né? O Dia de Ações de Graças é um marco, é um memorial, é um altar que a gente levanta para dizer a Deus toda a importância que Ele tem na nossa vida, e não apenas a Deus, mas às pessoas que Deus colocou na nossa história e que mudaram e que nos abençoaram, né? E que foram tão importantes para que a gente seja o que nós somos hoje, né? Então fica aqui essa minha palavra como conselho final.
Obrigada mais uma vez. Então, agora é minha vez de exercitar aqui a gratidão. Então, muito obrigada. Muito obrigada por disponibilizarem do tempo de vocês, que nós sabemos que é bem agitado, mas com tanto amor, com tanto desprendimento, né? Se colocaram aqui para nos ensinarem através daquilo que o Senhor tem ensinado a vocês. Nós louvamos a Deus por isso, louvamos a Deus por essa oportunidade. E estamos gratos por ter você também nos assistindo, nos ouvindo, seja através do Spotify ou aqui pelo nosso canal do YouTube, @IBCGV, Igreja Batista do Calvário. Você pode acessar em qualquer rede social, você vai nos encontrar. E nós estamos sempre compartilhando daquilo que o Senhor tem feito na nossa igreja, através principalmente do nosso canal no YouTube, mas também do Instagram. Nós temos algumas publicações ali que demonstram a nossa gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito em nós e através de nós. Nós queremos aqui honrar ao Senhor por mais essa oportunidade, pelo 5º episódio sendo finalizado, mas nós esperamos você no próximo mês, porque nós também teremos novos assuntos aqui e, olha, eu posso dizer que vai ser muito, muito especial também emocionante, porque nós queremos falar sobre fim de ano, Natal. Então, o assunto vai ser bem empolgante. Nós estamos com boas expectativas para isso. Que Deus te abençoe, que você seja alcançado por essa palavra. Não deixe de compartilhá-la com mais pessoas. E até a próxima. Tchau, tchau.